Seja muito bem-vindo, tá começando mais um Money Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte. Já quero pedir para você, logo no começo, que acompanha a gente, ainda não é inscrito, se inscreve no canal e não deixa de clicar no botão de curtir também, curtir esse episódio, porque eu tô conversando hoje com a Head de Análise de Renda Fixa da XP Investimentos e que já participou do episódio 27 aqui do Money Play. Tô de novo com ela, Camila Dolly, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite novamente, prazer estar aqui. Prazer é nosso, e eu lembro que na nossa conversa eu falei, não, mas lá no fim do ano aí você volta, né, que aí vai mudar uma situação econômica, vamos ver Selic e tudo mais, e mudou, e você voltou e a gente vai falar bastante sobre isso. É isso. Bom, mas vamos lá, eu já queria perguntar, Camila, para quem não acompanhou o primeiro episódio com ela, falou mais da carreira, um pouquinho da história também, como que ela chegou onde ela está hoje. Hoje a gente vai falar muito mais sobre o cenário econômico, muito mais sobre a renda fixa mesmo, Selic, inflação, que tá interessante, né? Muita coisa mudou. Eu lembro que no comecinho do ano, quando a gente conversou, a Selic não estava nem 2 dígitos ainda, estava em 9,75%, tinha acabado de subir um pouquinho, e a previsão era que ia fechar o ano em 11,75%. Essa previsão mudaram. Essa previsão ainda se mantém, ela se sustenta ou já foi para o espaço? Já foi para o espaço, então, de fato, né? A gente começou o ano numa situação bem diferente, e hoje a gente está com a Selic em 13,75, né? Então, passou ali daquela previsão que a gente tinha no começo do ano. O cenário, né? Aconteceram algumas coisas, por exemplo, guerra Rússia-Ucrânia ali, que não era esperado, né? Que fosse estourar ali no começo do ano, final de março, se eu não me engano, e isso também foi um dos fatores que influenciaram aqui na nossa Selic, né, na necessidade de subir a Selic, além do que era esperado no começo do ano. Então, realmente, hoje, a gente está nesse patamar quase em 14%, a expectativa é de que permaneça ali, né, nos 13,75%, mas é um patamar bastante elevado, né, então, de fato, é diferente do que a gente tinha antes. A última reunião do Copom, ela manteve a Selic em 13,75%, e a inflação agora, a gente está com deflação aqui nos últimos meses, né? A pessoa que vai começar a investir, o investidor que acompanha a gente também, pessoa física, o que muda para ele esse cenário de deflação, a Selic sendo mantida, qual que é o principal impacto para esse investidor? Boa. Eu acho que em relação à deflação, a gente até tem falado mais sobre isso porque ela tem assustado um pouco, né? É estranho, né, deflação assustar, mas por quê? Principalmente quando a gente fala daqueles títulos atrelados ao IPCA, né, o IPCA+, quando a gente tem uma deflação, e dado que o título acompanha a inflação, seja ela positiva ou negativa, esses títulos em alguns momentos tiveram desvalorização, né, e as pessoas passaram a ter um pouco de medo desse tipo de título, né? Poxa, mas ele vai perder valor, o que está acontecendo? Então, acho que é importante a gente pensar que essa deflação de fato aconteceu nos últimos 3 meses, né? Então, julho, agosto e setembro, mas já para outubro a gente espera que volte para o positivo, né? Que é o cenário que a gente está acostumado aqui no Brasil, inflação positiva. Isso deve voltar a ser visto em outubro e dali para frente de novo, porque essa deflação foi muito ligada aos cortes de impostos sobre combustíveis. Isso de fato teve o efeito esperado, né, quando o governo aplicou essas medidas, mas não é uma medida perene, né? Então a gente já vai ver, provavelmente agora em outubro, de novo a inflação no campo positivo, e isso deve voltar a ter seu impacto sobre os títulos atrelados à inflação. Em relação à Selic, eu acho que é menos... como que eu posso dizer? É menos complexo para o investidor, né? Porque a gente está vendo um patamar de Selic bastante elevado. Então, isso até atrai mais os investidores para esses ativos aí que acompanham a Selic, acompanham o CDI. Então, continua de fato ali um patamar bastante interessante para investir nesses papéis. Tendo esses títulos atrelados à Selic, IPCA tem os pré-fixados também na renda fixa. Como que o investidor agora, com esse momento Selic alta, mas também não tende a subir mais? Inflação caiu, teve deflação, mas vai voltar para os patamares normais, talvez não tão altos como a gente teve esse ano, e pré-fixados ainda se encontram alguns títulos muito bons. Sim. Né, em várias plataformas. Como que o investidor ele pode equilibrar, assim, fazer uma diversificação interessante entre os três? Em geral, o que a gente olha, né, quando a gente fala de diversificação, vai depender muito do perfil, né, daquele investidor, daquela investidora. Então, quanto mais conservador é aquele perfil, mais pós-fixado deveria ter, né? Pós-fixado, lembrando, é aquele título que acompanha a Selic, que acompanha o CDI, o percentual ali
da taxa de juros. Por quê? Porque esse título, ao longo do tempo, ele vai oscilar muito pouco ou nada. Então, quando a gente fala de uma pessoa muito conservadora, ela não quer ver o título dela oscilando ao longo do tempo, né? Ela quer ver ali a segurança, não quer ver a carteira mexendo. Inflação, mesmo para essa pessoa mais conservadora, a gente hoje em dia indica, pelo menos um pouco, dado todo o cenário, né? A gente continua aí, por mais que o patamar de inflação seja menor do que ano passado, então só para dar números, né? A gente espera para esse ano 5,6% de IPCA, fechando o ano, e ano que vem 5,2%. É mais baixo do que ano passado? Sim, mas continua bem acima da meta de inflação do Banco Central, né? Então é um patamar elevado. Conforme a gente vai vendo investidores com um perfil mais arrojado, vai diminuindo esse percentual de pós-fixado, né, para trazer mais risco para a carteira e, portanto, mais um potencial maior de retorno. Aumenta, assim, então, também a proporção de IPCA na carteira e tem um pouquinho ali de pré-fixado. Hoje a gente ainda não tem uma indicação muito grande de pré-fixado porque eles são os títulos que vão oscilar mais antes do vencimento e tem ainda muita incerteza aqui no cenário local e global, então pré-fixado, apesar das taxas estarem bem interessantes, a gente coloca ali um percentual um pouco mais baixo. Certo. E aí, nos pré-fixados também nos IPCAs, o investidor ele tem a vantagem, se ele souber usar como, de usar a marcação ao mercado. Sim. Né? Como que ele pode se beneficiar com os dois? Perfeito. Da marcação ao mercado, normalmente quando a gente fala dela, a gente fala do lado negativo, né? Porque eu, principalmente, assim, eu sou analista de crédito há muito tempo, então eu sempre sou mais conservadora ali na hora de falar. Então, a marcação ao mercado, só para contextualizar rapidinho, é basicamente um reflexo das condições de mercado sobre os preços dos nossos títulos, né? Então, se eu comprei um título, por exemplo, né, que vai pagar 10% ao ano e as condições de mercado ficarem piores, né, o mercado enxergar mais risco, isso significa que as expectativas de juros lá para frente vão subir e o efeito é o contrário no preço, né, quanto mais alta a taxa do mercado, mais baixo o meu preço, desculpa. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, se eu comprei um título que falou lá que ia me pagar 10% e as condições de mercado ficam melhores, né? O mercado fala, poxa, acho que o risco lá para frente é menor, né? Lembrando que a taxa nada mais é do que um reflexo do risco do mercado. Isso pode trazer um efeito de valorizar meu título antes do vencimento. Tudo isso que eu tô falando é antes do vencimento. Então, se eu compro um título, né, que vai me prometer 11% ao ano, 10% ao ano, mas eu acho que, dependendo, por exemplo, de resultado de eleição, dependendo do que acontecer lá fora, existe uma tendência de queda nessas taxas de mercado, eu posso ganhar com a marcação a mercado, né? Mas assim, é um risco, pode ser que isso não aconteça. Então, o que a gente sempre fala na hora de tentar ganhar com essa marcação, pelo menos poder ficar com esse título até o vencimento, porque se não acontecer ali o que você está esperando, tudo bem, você fica até o vencimento e recebeu aquela taxa que você contratou. Então, acho que esse que é o importante sempre entender. Sim, você comentou das eleições, acho interessante fazer uma pergunta bem rapidinha, mas para o pessoal saber o que é eleição, que quando esse episódio for ao ar, talvez já tenha saído o resultado do segundo turno, mas o que ela pode impactar mais para os títulos de renda fixa? Porque o pessoal olha muito para a bolsa, renda variável, e a preocupação é muito maior com isso. Impacto nas empresas, economia geral, mas a renda fixa o pessoal costuma não se preocupar tanto. Então, qual que é o grande impacto que pode dar na economia da renda fixa, né, principalmente, dependendo do resultado da eleição? Sim. Eu acho que aqui, assim, não é nome A, nome B, tá? É mais em relação a qual que é a política econômica que o futuro presidente vai tomar, né? Ele vai ser responsável com a política fiscal, né? Ou seja, vai controlar gasto, não vai? É isso que a gente precisa ver, tá? Então, é isso que acaba mexendo ali o mercado. E logo depois do primeiro turno, a gente viu o mercado reagindo, achando, provavelmente indicando que uma crença, digamos assim, de que os candidatos iam convergir para o centro, né, os dois, né, nessa disputa mais acirrada. Então é isso que o mercado está olhando, vai ter ou não compromisso com o fiscal, vai ter ou não mais gasto, menos gasto. Então acho que é isso que a gente precisa ficar de olho, porque a depender do que vier de resultado,
E a depender desse compromisso com o fiscal, o juro futuro pode subir ou cair, né? Então, o que isso significa? Quando a gente olha a curva de juros, né, que nada mais é do que esse reflexo da expectativa de juros lá para frente, os juros mais longos, normalmente eles refletem justamente isso, o risco fiscal, o risco de mais gasto do governo. Então, se a gente tiver essa percepção de que seja lá qual for o candidato que ganha, se ele vai gastar mais, provavelmente esses juros futuros vão subir. Então, as taxas da renda fixa, de maneira geral, vão subir também, tá? Então, é isso que a gente precisa ficar de olho. Certo. E aí, voltando para a pauta principal, né, os investimentos de renda fixa, mais do mercado privado, com esse cenário de Selic alta, tem boas opções, impacta muito o setor privado? Sim, hoje, assim, outro ponto aqui que eu acho que é interessante de colocar, né? Quando a gente olha a renda fixa, o balizador das taxas são os títulos públicos federais, né? Então, que são aqueles que são negociados tanto no Tesouro Direto como no mercado secundário. Por quê? Que seriam, entre aspas, os ativos livres de risco, né? Então, se a gente está falando hoje que as NTNBs, que são os títulos atrelados ao IPCA, do governo estão pagando o IPCA mais 5,6, 5,7 por ali, os títulos privados estão pagando mais do que isso, né? Então, um patamar ali de juro real bastante interessante. Então, assim, logicamente, quando a gente fala de emissões corporativas, né, privadas, tem uma gama enorme de empresas que têm suas emissões. Então, a gente pode falar desde empresas como Petrobras, isso não é uma recomendação, é um exemplo, até empresas que nunca vieram ao mercado, que ninguém nem sabe o que faz. Então, existe uma diversificação, uma diversidade de riscos muito grande. Então, sim, dá para a gente encontrar empresas muito boas pagadoras, com várias emissões no mercado, com taxas elevadas, dado o cenário atual. E também, para quem quer arriscar mais, também tem a opção ali de empresa que está vindo agora, que está precisando, né, de financiamento para fazer seus investimentos, que está ali precisando de investidor que vai pagar uma taxa mais alta. Então, sim, tem bastante opção interessante. O risco, ele chega a aumentar por causa disso? Pela Selic está alta, as empresas elas têm que oferecer taxa mais competitiva, então o risco ele também aumenta? Se a gente pensar, vamos lá, né? Quando a gente olha a empresa e ela tá tomando dívida, ela precisa pagar essa dívida, né? Ela precisa pagar esses juros dessas dívidas. Então, quando os juros da economia estão mais altos, a despesa financeira das empresas fica também mais alta, né? Ela precisa pagar mais de juros. Então, fica relativamente mais alto o risco, mas tem que olhar o contexto geral, né? Como estão as perspectivas dessa empresa, porque dependendo da empresa, quando a gente tem, não sei, inflação mais alta, se ela tem reajuste tarifário, por exemplo, pela inflação, ela tem como se fosse uma proteção natural ali. Então, depende do setor, depende da empresa, tem que olhar muito caso a caso. Se a gente olhar só sob a perspectiva de juros, né, de despesa financeira, o risco aumenta, mas tem que olhar o geral ali da empresa. Certo. Tem alguma forma que o investidor pode se proteger um pouco mais desse risco também, além de avaliar as empresas se são boas ou não? Tem alguma outra coisa que ele pode considerar? Eu acho que o primeiro ponto eu falaria isso, né? Avaliar a empresa, não entrar só porque a taxa tá boa, a gente tem que entender que empresa é essa, que setor é esse, eu vou conseguir acompanhar, não vou. Isso é super importante, né? Olhar o rating, que é a nota, né, de crédito daquela empresa. E uma forma de se proteger, entre aspas, né, depois de escolher uma empresa boa, empresas boas, é diversificar. Então, acho que colocar aquela história, né, dos ovos, todos os ovos na mesma cesta, não funciona. Então, é sempre importante diversificar. E dá para diversificar dentro da própria renda fixa, dentro do próprio crédito privado, que são esses ativos de empresas, né? Então, não investir só em um setor. Olha alguns setores diferentes que não são correlacionados, que não vão reagir da mesma forma se a inflação subir, se a inflação cair, assim por diante, né? Porque se a gente coloca, por mais que a gente diversifique em empresas, mas todas do mesmo setor, se vem, sei lá, uma mudança regulatória daquele setor, vai impactar todas, né? Da mesma forma. Então, o ideal é sempre a gente tentar diversificar para não ficar exposto, né, na nossa carteira de uma maneira geral. Isso é importante, avaliar a empresa, diversificar, é importante pra caramba. O pessoal não se preocupa muito, porque fala, a renda fixa é seguro, né? Eu colocar num CDBzinho aqui, independente do banco que for, eu sei que até 250 mil eu tô garantido.
né? Mas não é bem assim. Não, isso é verdade, né? O Sim. FGC é seguro, só para deixar claro aqui, isso é verdade, a gente tem o FGC, a gente confia no FGC, mas apesar disso eu sempre falo, não é só porque tem FGC que você vai colocar em qualquer banco, né? Assim, vamos pensar, poxa, eu posso deixar meu dinheiro lá? Se quebrar, eu posso esperar esse ressarcimento do FGC? Então a gente precisa entender esse contexto por trás do nosso dinheiro. Você está emprestando seu dinheiro, você vai emprestar para qualquer coisa? Né? Não é assim. Né? E se você não precisar acionar o FGC, melhor, porque é uma dor de cabeça, né? Já ouvi relatos, pessoas que acionaram e receberam, não demorou tanto, mas demora mais do que o título vencer e o dinheiro cair na sua conta direto. Que é né? o que você estava esperando, né? E o FGC, assim, de fato, ele tá cada vez mais rápido, até hoje em dia é digital ali o negócio, mas é isso, é um tempo ali, é um estresse, né? Então, realmente tem que estar adequado ao perfil do investidor, sem pensar ali no FGC. Além de pensar no risco de se preparar, olhar a empresa, diversificar também, a gente vê aqui que o investidor tem muito costume, principalmente quando o título dá essa oportunidade de liquidez, de resgata, dependendo da notícia que ele ouve, investe em outro lugar. Aí vai lá, passa 1, 2, 3 meses, putz, notícia ruim aqui, resgata, põe em outro lugar. Que conselho que você tem para dar para esse tipo de investidor? Evite fazer isso, né? Porque ficar rodando a carteira o tempo inteiro, às vezes, e muitas vezes isso acontece quando tá indo mal, né? E aí a pessoa fica ali realizando perda em cima de perda. Então, antes de resgatar, entende por que o título tá desvalorizando, né? Isso acontece muito em Tesouro Direto, porque como tem a marcação a mercado nos títulos, e isso vai ser obrigatório ano que vem para título privado também, mas por enquanto não é. Às vezes a pessoa que não conhece o que é marcação a mercado, por que oscila para cima, para baixo, às vezes, principalmente quando as coisas não estão bem, acham que o governo vai quebrar. E não, calma, não é bem isso, é porque vai oscilar antes do vencimento, é natural. Mas se a pessoa ficar até o vencimento, ela vai receber aquela taxa que ela contratou. Então, antes, acho que um conselho é esse, né? Antes de resgatar, pensa se precisa, né? Por que tá perdendo, né? Ou, teve um ágio, né? Um ganho antes do vencimento, tá? Você vai resgatar, você vai fazer o quê com aquele ganho? Você tem onde pôr, tem um investimento melhor, você tá precisando daquele dinheiro, porque também às vezes você resgata e vai investir e não tem nada muito bom ali para você. Então, acho que é sempre pensar antes de realizar tanto a perda quanto o ganho. O que você vai fazer com aquilo ali depois? E outra coisa também existem recomendações, né, do que é um peso ideal, talvez, para cada perfil de investidor na carteira para pós-fixado, inflação e para todas as classes de ativos, assim por diante. E às vezes muda um ponto percentual para cima, para baixo, de um mês para outro. Você não precisa ficar exatamente, né? É uma recomendação, é um guia. Mas subir um pouquinho, cair um pouquinho, tudo bem, né? Se mantém ali, não precisa ficar rodando o tempo inteiro. É só para ajudar, né? Não precisa seguir a risca ali o que a gente... nos percentuais, exatamente. Tá certo. Então você vê, deixa o dinheiro maturar um pouquinho, né? Não vai ficar resgatando, não. Senão ele não cresce, né? É igual eu conversei com o Lucas Pichimani que veio aqui, ele falou, não sabe de quem foi a autoria da frase, mas que ele já fala há tanto tempo que ele acha que é dele até. Que investimento é igual sabonete, quanto mais você mexe, menos você tem. Mas é isso, deixa ali um pouquinho, deixa o negócio, é longo prazo o negócio, né? E é isso, às vezes de um mês, por exemplo, deflação, faz 3 meses. Tenho certeza que um monte de gente já resgatou ali os títulos atrelados ao IPCA porque deu uma desvalorização. Tipo, calma, né? As coisas vão mudar, vamos entender se precisa mesmo, porque aí você realiza uma perda e o negócio não volta, né? De graça, né? Então, isso. Você viu o Selic 14, voltar para 2, agora voltar em quase 14. Queria aproveitar esse campo do erro que a gente entrou e identificar qual foi o maior erro que você viu as pessoas cometerem quando a Selic estava lá em 2%. Não investir em renda fixa, sair da renda fixa, falar que a renda fixa morreu, só colocar em bolsa. Então aconteceu muito, né? Eu lembro em 2020, né, que foi quando a gente chegou. Eu passei o ano prometendo para as pessoas que a renda fixa não tinha morrido, jurando que precisa ter, pedindo pelo amor de Deus. Brincadeira, mas realmente foi um ano que as pessoas falaram, não, imagina, porque chamavam de perda fixa, né? E a gente tem que pensar que a economia é feita de ciclos. E aqui no Brasil, os ciclos são muito curtos, né? Tanto é que é isso. A gente tinha no começo do ano 2% de Selic, agora a gente tá quase 14%. É muito curto isso. Então, se o cenário muda,
não precisa mudar drasticamente a sua estratégia, né? Tem que pensar que investimento é para o longo prazo, a gente está olhando muito lá para frente. Claro que em casos específicos pode fazer sentido você fazer um desinvestimento ou investir outra coisa. Eu não tô falando que você tem que manter ali para sempre a mesma coisa. Mas é tomar cuidado com essas verdades absolutas, né? A renda fixa morreu. Agora, quem que tá falando isso, né? Da mesma forma que agora que a Selic tá 13,75, eu não tô aqui falando que a bolsa morreu, porque não morreu, né? A gente tem que ter essa diversificação. Então, eu acho que esse foi um erro importante ali que eu vi, as pessoas fugindo da renda fixa porque tava 2% ou tava caindo e depois teve que voltar, né? E agora nos 13,75, além do pessoal que tá saindo da bolsa, muita gente fez isso, levantou da bolsa, foi só para renda fixa. Tem algum outro grande erro que você tem visto o pessoal cometer? Eu acho que esse que eu citei, né, talvez, viu deflação, viu o título desvalorizar, já sai, já fica desesperado. Eu acho que é sempre, eu acho que o contexto por trás é bem parecido, né, esse imediatismo. Ai, perdi, tchau. Não, vamos entender o porquê, vamos pensar na estratégia a longo prazo, vamos ter paciência, que é difícil, né, ter paciência. Imagina, reserva de emergência também naquela época, o pessoal tirou de pós-fixado para colocar em fundo imobiliário, porque estava dando mais dinheiro. Então, assim, coisas que não fazem sentido, mas que naquela coisa de ganhar mais e nem precisar, às vezes, é que eu quero mais e quero rápido. Aí é difícil. Se fosse fácil assim, todo mundo, né, estaria rico. E não é assim, tem que ter paciência, tem que ter estratégia. Sim, no fim das contas, a pressa, né, o grande problema... Tanto pro cara que tava lá na Selic a 2%, quanto pro agora, a pressa ferrou com muita gente. É normal, né? A gente vê. Ainda vamos ver bastante coisa errada aí do pessoal com a Selic a 13,75, talvez caia, mas o pessoal não vai deixar de cometer os erros. No meio dos títulos públicos, títulos privados, né? Debêntures, CDB, CDC, LCA, a gente tem os fundos de renda fixa. Como que eles podem entrar ali para ajudar o investidor numa estratégia de diversificação ou para se proteger? O que for. Fundo é uma outra forma de investir em renda fixa, né? E eu acho que não precisa ser um ou outro. Quando você investe via fundos, você tem uma pessoa por trás ali fazendo a gestão desses ativos, escolhendo para você, mas você paga para essa pessoa por isso, né? É um trabalho. Então, você precisa colocar na conta ali a taxa de administração, eventualmente taxa de performance, que pode ter também. Então são maneiras diferentes de investir em renda fixa. Acho que não tem certo e errado. Acho que eu mesma tenho renda fixa, tenho um pouco de fundo, tem as duas formas ali de se investir em renda fixa e as duas funcionam bem. Só tem que escolher direito também. E aqui no caso de fundos, muita gente investe olhando performance passada, que não é garantia de performance futura. Então o que a gente sempre indica ao invés de olhar só a performance, tenta entender quem que são aqueles gestores, quem que está por trás daquele fundo, enfim, o histórico dessa pessoa. Eu acho que é bom entender quem é essa pessoa que está ali cuidando desses ativos, desse dinheiro por você. É igual se você for pesquisar a empresa, quando você vai fazer um CDB, mais ou menos mesma avaliação. É isso, tem que entender, tem que conhecer quem que tá ali, é isso. É verdade, né? Você vai emprestar o seu dinheiro para alguém, você avalia quem é aquela pessoa, né? Chega qualquer pessoa que você conheceu hoje no trabalho, fala, me empresta 10 milzinho aí. Você vai dar o dinheiro na mão dessa pessoa? Ou me empresta, ou me dá aí seu dinheiro que eu vou aplicar por você. Sei lá quem é você tem experiência, como que já foi no passado, então você tem que conhecer a pessoa que tá ali fazendo sua gestão. Se preocupar só um pouquinho mais, né? Só um pouquinho. A gente tá vendo muita coisa acontecer fora do país também, né? Você até já comentou aqui sobre algo muito grave lá na Europa, que se arrasta há 7 meses. A gente tá na Europa, nos Estados Unidos, cenário de inflação também, e até com um risco de recessão em alguns países. Mas o que isso impacta o nosso mercado aqui, olhando especificamente para a renda fixa? Qual que é o principal efeito que a gente pode sentir aqui no Brasil? Perfeito. Eu acho que de maneira mais direta, né, quando a gente vê essas movimentações lá fora, esses riscos, essas percepções ali do mercado, a gente pode citar de novo a curva de juros, né? Então, quando a gente tem uma expectativa de inflação maior mundo afora, né? O que pode vir de resposta? Aumento de juros. Né, pelos bancos centrais, porque é a forma ali de controlar a inflação. Então, se a gente está vendo isso lá fora, isso tem um efeito aqui também, né?
Então, a gente viu em alguns momentos isso acontecer, a gente viu uma expectativa maior ali tem os títulos também do governo, né, nos Estados Unidos, as Treasuries subindo, acima de 3,5, por volta de 3,5, a gente via aqui também a nossa curva de juros subindo para refletir isso. Então, essa é uma das formas. Inflação lá fora, eventualmente, também impacta a nossa inflação aqui, né? Porque a gente tem muitos produtos importados, a gente tem... o dólar também impacta, né? Porque a gente, justamente por conta disso. Então, a gente não é uma economia, a gente não é uma ilha, né? Então, o que acontece lá fora também tem impacto aqui, seja diretamente, seja, por exemplo, preço de commodity subiu. Vai impactar a nossa inflação aqui também. Então, tudo que acontece lá fora a gente tem que ficar de olho, porque vai impactar a nossa economia, vai impactar as expectativas de juros, mas eu acho que depende muito do momento. Tem momento que a gente vê o que acontece lá fora impactando mais do que o que está acontecendo aqui dentro, e tem um momento que vira. Então, provavelmente agora a gente chegando mais perto da eleição, talvez, né, se lá fora não tiver nenhuma grande novidade, nenhuma coisa muito inesperada, talvez as discussões em torno da eleição tenham um impacto maior. Dependendo do que acontecer lá fora, às vezes tem esse efeito maior sobre a curva de juros. Então, eu acho que a mensagem, a gente sempre tem que estar de olho no que está acontecendo no mercado aqui e lá fora, porque isso impacta diretamente a nossa renda fixa. E a renda fixa não é aquela coisa, é seguro e ponto, é Selic e ponto, não é bem assim. Bom, a gente tem um impacto muito direto do dólar, Sim. né? Muitas coisas aqui são dolarizadas, enfim, e a maior economia do mundo também, né? Natural impactar. Tem alguma coisa específica que a zona do euro pode impactar a gente aqui? Eu acho que de maneira geral, o que a gente está olhando hoje? Olhando globalmente, a gente está olhando esse risco de recessão, né? Sim. Então, isso acaba tendo esse efeito aqui sobre o Brasil também. Como eu falei, na curva de juros, a gente viu, acho que faz umas 2 semanas, essa expectativa de recessão global tendo um impacto maior na nossa curva. Ela, inclusive, caiu, né? A expectativa de juros caiu. Porque quando a gente vê um risco de recessão, quer dizer que a inflação tende a reduzir, tem uma menor necessidade de juro mais alto, e isso aqui impactou aqui no Brasil também. Então, acho que a gente está vendo isso de maneira global, né, esse risco. Certo. E voltando lá em 2020, que a gente passou o turbilhão ali em março, né, a gente viu que durante esse período, além de ter alguns circuit breakers, né, na Bolsa, a gente teve também no Tesouro Direto uma saída do ar, né, ele ficou fora do ar durante um período, e muita gente se desespera, né, quer resgatar dinheiro, e no momento difícil o pessoal entra em desespero mesmo, e aí não sabe o que fazer. Tem algum outro investimento que você considera para diversificar, não dizendo que vai acontecer no Tesouro de novo, enfim, aconteceu lá e nunca mais aconteceu, pelo menos que você tem notícia, algum outro investimento pensando em liquidez para a pessoa ter um acesso fácil além do Tesouro? O que aconteceu lá atrás, de fato, acho que no primeiro ou nos primeiros circuit breakers, vamos chamar assim, né, do Tesouro Direto, o Tesouro Selic saiu do ar também. Mas, entendendo que as pessoas deixam no Tesouro Selic para reserva de emergência, mesmo quando os outros títulos deixam de ser negociados, o Tesouro Selic não sai mais do ar. Então, ele continua sendo uma boa opção, tá? Para quem quer deixar ali para liquidez, para reserva de emergência, porque ele fica ali disponível. Mas existem outras alternativas também. Então, por exemplo, títulos bancários de títulos bons, né, de boa qualidade de crédito, com liquidez diária e que paguem pelo menos 100% do CDI para fazer frente ali à LFT, né, que é o Tesouro Selic. Então também é uma boa alternativa para diversificar. Acho que dá para também diversificar a reserva de emergência para quem quiser ficar mais tranquilo, mas é importante frisar isso, que o Tesouro Selic não saiu mais do ar. Justamente por causa do objetivo dele. Pois é, o pessoal deixa lá, geralmente, né, como uma reserva mesmo, né, é o mais utilizado para isso. Já os outros não, né, para fixar, o IPCA, não. Exato. E com o cenário de deflação, que você já comentou bastante aqui a respeito, mas o que a gente deve esperar dos investimentos num cenário de deflação daqui para frente, né? Não deve se manter, mas o que a gente pode esperar? Eu acho que o principal aqui, né, pensando em cenário de deflação, o que mais foi impactado de fato foi o IPCA+, né, que é aquele que vai acompanhar a inflação. Então a gente viu em alguns momentos essa desvalorização desses títulos por conta da deflação, mas como eu falei, agora em outubro
a inflação já deve voltar a ser positiva até o final do ano, né? Pensando no ano fechado, a inflação deve fechar em 5,6%, então a gente volta aí a um patamar de inflação e juro real que continua muito alto, bem interessante para esses títulos atrelados ao IPCA. Então, até na semana passada eu fiz vídeo falando disso, porque as pessoas têm dúvida, e é justamente isso, continua um investimento muito bom, principalmente quando a gente fala de prazos um pouco mais longos, né, que não fica tão, eles não mexem tanto ali o pré-fixado, né, a porção pré-fixada não mexe tanto, quando é um pouco mais longo. Então, para quem quer se proteger da inflação, olhando o prazo mais médio, longo, que tem mais incerteza e pode ficar com o título até o vencimento, a gente gosta pra caramba de IPCA+, né? Então não fujam desse título por conta da deflação, tá? Eu acho que essa que é a mensagem. Certo. E eu lembro também quando a gente conversou a primeira vez, foi em janeiro desse ano, e a gente bateu um papo, eu tinha pedido para você uma previsão sobre um título que o governo ia lançar, né? Aquele pensando mais no longo prazo. Então tá lá guardado ainda, né? Quem quiser vai lá no episódio 27, assiste, vamos esperar a notícia ainda dos próximos capítulos, né? Mas agora eu queria te pedir outras previsões. Queria deixar registrado aqui só um palpite completamente sem compromisso, mas a Selic, no começo do ano a previsão estava em 11,75, os economistas falavam, né? E agora a gente já está em 13,75. Queria a sua visão pro ano que vem. Sim. Selic estável, Selic média ano que vem, o que você enxerga, Camila? A gente aqui espera, né, os nossos economistas esperam que ano que vem a gente feche em 10%, então a gente continua ali no primeiro semestre nesse patamar de 13,75, né, para segurar essa inflação, que de novo vai voltar para o campo positivo, e se espera que a partir do segundo semestre, dado tudo que é previsível, né, que a gente consiga começar a controlar essa inflação e a Selic possa voltar a cair, até porque manter uma Selic muito alta desnecessariamente segura a economia, né, segura a atividade econômica, isso também é super importante. Então, a expectativa é que a gente feche ano que vem, ou esse ano em 13,75 mesmo, continue ali, e ano que vem a gente chega em 10% no final do ano. Ótimo. Tá bem respaldado aí, tá bem embasado. Show. Isso foi fácil. E agora, queria pedir uma dica de conteúdo também pro pessoal que acompanha a gente. Livro, série, filme que você possa indicar, que te ajudaram também no passado. Você gostaria de deixar à disposição do pessoal. Tá bom. Bom, em primeiro lugar eu vou ter que fazer jabá, né? Que a gente tem o nosso site, que é o conteúdos.xpi.com.br, e ali tem a seção de renda fixa e a gente coloca muito conteúdo ali sobre o tema. Inclusive a gente começou a soltar ali um clipping diário, né, das principais notícias aqui para renda fixa, que é super importante. Então, como eu falei, renda fixa não é só investir, esquecer, ela mexe ao longo do tempo, então é importante a gente entender o que está acontecendo no mercado local, mercado externo, então acompanhar a notícia é super importante. E uma dica de livro que eu li recentemente, nos últimos 2 meses, enfim, chama Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Então tem vários capítulos e ele é bem fácil de digerir, porque tem uns livros assim mais de finanças que eles são um pouco densos, né, fica aquele negócio meio maçante de ler. Eu achei muito legal porque tem muito exemplo, e são exemplos que a gente consegue se relacionar. Então eu gostei bastante, ele dá várias dicas, né, de como se relacionar melhor com o dinheiro, que eu acho que isso é muito importante. Não é só a questão do investimento em si, é como se relacionar melhor com o dinheiro, como você ter uma amizade ali com esse tema, assim. Então é um livro que eu gostei bastante e como eu falei, como ele é fácil de digerir, eu acho que é uma leitura bem interessante para todo mundo. Muito bom, muito bom. E para a gente poder fechar, um recado final para o nosso investidor diretamente ali te acompanhando. Então, acho que um recado final, nem sei se é o mesmo recado que eu dei em janeiro, talvez até seja, porque eu sempre falo muito isso, que ao investir a gente precisa ter paciência e a gente precisa se informar. Então, eu acho que isso de se informar e ter conhecimento, às vezes, assusta um pouco, né? As pessoas falam, mas eu não entendo nada. Então, vá com calma, você não precisa pegar tudo que você tem e ficar desesperado e falar, nossa, eu preciso agora investir. Vai com calma. Pega um pouquinho do seu dinheiro e coloca num Tesouro Selic, numa LFT, vai se informando e aos poucos as coisas vão acontecendo, as coisas vão sendo construídas. Então, acho que é essa paciência, essa construção no longo prazo que vai levar a gente mais longe nos investimentos. Muito bem dito, Camila. Muito bem dito. Como que o pessoal te acha? Eu tenho meu Instagram, que é o @camila, com 2Ls, .dolly, com 2Ls, DOLLE.
E ali eu posto conteúdo sobre renda fixa, vocês podem me fazer perguntas, eu tô super à disposição. Como a gente viu aqui, tá super à disposição. Né? Camila, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Temos um acordo, né? Quando sair um conteúdo novo aí, no ano que vem, provavelmente, estaremos de volta, Pode certo? me chamar. Combinado, mais uma vez, prazer receber você, Camila. Muito obrigada pelo convite. E você que acompanha mais um episódio do Money Play, clica no botão de curtir, que eu sei que você curtiu esse episódio. E você que acompanha a gente, que ainda não é inscrito, se inscreve no canal também. E lembra de seguir a gente lá nas redes sociais, @moneyplay_podcast e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Combinado? Te espero aqui no próximo Money Play. Tchau!